Quero cumprimentar os generais. Perdão, não vou poder fazer pergunta. O sistema aqui é injusto. Não quero absolutamente colocar a culpa em cima do senhor. É um procedimento da casa, mas 10 minutos é muito pouco. Eu teria aqui meia hora para fazer perguntas ao senhor Paulo Gonet. Começamos aqui 9 horas em ponto. Já são 7 horas de sabatina. Mas a gente, o brasileiro, quer ter voz. Pode, sem dúvida nenhuma. Presidente, se o senhor puder repor aí um pouquinho o nosso tempo. Eu gostaria, Paulo Gonet, em primeiro lugar, dizer para o senhor, Vossa Excelência, é o tratamento, que eu não tenho absolutamente nada contra a sua pessoa, muito pelo contrário. O senhor me recebeu algumas vezes, eu fui até com o senador Isalci Lucas. Vejo e acredito muito na capacidade, de verdade, capacidade de reflexão do ser humano. Tem uma expectativa lá fora, a população vai ser reconduzido, não vai? Muita gente mexida, muita gente que não é nem de direita nem de esquerda, que tá vendo, infelizmente eu tenho essa mesma visão de que se apequenou a PGR. E ela já teve áureos tempos na sua história. Recente. A partir do momento que o senhor muda o entendimento, senhor Paulo Gonet, de Raquel Dodge, de Aras, com relação ao arquivamento pedido imediato desse inquérito do fim do mundo, dito por um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e por milhares de advogados, de pessoas que têm o primeiro ano de direito, que acreditam na justiça do país. Esse inquérito é uma espada na cabeça de gente de bem, que está sendo caçada implacavelmente pelo sistema, que, com todo respeito, o senhor faz parte. Eu não consigo compreender como é que o senhor se cala vendo um ministro que é vítima, investigador, juiz, é tudo, que está colocando o país de joelhos. E o senhor ainda colabora, dando um parecer sobre a única coisa que esse Senado não fez ainda e vai fazer um dia. O sistema bruto reage, mas isso vai acontecer. Eu gostaria de ver, acho muito difícil, mas com relação à questão de processo de impeachment concentrado na PGR. Isso é, além da queda, o coice. E o relator, inclusive, é o ministro Gilmar Mendes. O senhor deu o parecer, o Senado deu o parecer, está com Gilmar Mendes. Que eu considero também, presidente, até pelo que aconteceu na CBF, que o IDP do ministro Gilmar Mendes, o senhor inclusive foi sócio, e hoje dá palestras, eu considero um conflito de interesse esse processo da CBF não ter ido à frente. O presidente continuou lá, foi acionada a PGR, e esse processo que pode anular o Senado Federal em uma das suas prerrogativas está com o parecer do senhor. Quer dizer, o que é que nós vamos fazer aqui? Só o beijamão de lá para cá e daqui para lá? A população, ela está assustada, presidente, e está desanimada, e está sem esperança, Excelência. Está sem esperança, o que é pior, porque não acredita em instituições como a PGR, que é fundamental. É muito inocente, é muita injustiça acontecendo. Eu não sei qual é o encaminhamento que o senhor vai dar, por exemplo, nessa questão. Se o senhor vai repensar, isso que eu posso pedir, porque o jogo está jogado aqui, meu voto é contra, com muita convicção. Represento o estado do Ceará e ouço de gente que é de esquerda, de direita, de centro, contra governo, a favor do governo, essas reclamações por uma PGR que não é independente hoje. Esse roubo do INSS, senhor Paulo Gonet,
que está afetando pensionistas, órfãos. O senhor sabe, o senhor é uma pessoa de fé, católico. Viúvas, órfãos, isso é uma coisa inimaginável. Velhinhos. A PGR arquiva o pedido para investigar a cúpula da Previdência Social. As pessoas vendo, o brasileiro vendo o dinheiro deles, bilhões de reais, em carros, Ferraris, vinhos caríssimos. Está todo mundo escandalizado com a CPMI que a gente tá fazendo lá, tentando fazer contra esse sistema. É uma questão até de humanidade. A PGR precisa agir. O Consórcio Nordeste, eu ouvi falar aqui da questão da pandemia. O que é que a PGR tem feito com relação àquele escândalo? É seletiva a PGR ou vai também indiciar, pedir aí o encaminhamento? Já tem motivo de sobra. O senhor lembra? 48,5 milhões de reais. Os estados do Nordeste, que foram esquecidos na CPI da pandemia, foram blindados. E foi o requerimento que deu origem àquela CPMI. Até agora nada de encaminhamento. Não foi oferecido denúncia como figuras como o Rui Costa e outros apadrinhados políticos como Carlos Gabas. Nunca chegou um respirador. Com certeza morreu nordestinos, ou não? 300 respiradores a gente não vê. Aí, senhor presidente, senhor Paulo Gonet, com relação à questão do Tagliaferro. O Tagliaferro é um escândalo internacional. A PGR não pode condenar, como está fazendo, servindo aí de além do que eu coloquei aqui da CPMI e do INSS, como um puxadinho do governo Lula. Ela não pode servir de puxadinho do STF mais. O Tagliaferro fez denúncias gravíssimas de perseguição, de censura. O senhor está condenando, está indo atrás do mensageiro. E a mensagem que ele deixou? O mundo todo está vendo a vaza-toga. E agora tem uma matéria aqui dizendo o seguinte, que a ação mira os autores da vaza-toga, jornalistas. Qual vai ser a posição da PGR diante disso? Porque se a PGR continuar lendo a cartilha como está, sem essa autonomia que o Brasil espera, o senhor pode selar o destino da imprensa livre no Brasil. Esse é o fato. O senador Espiridião Amin aqui citou para o senhor o que é que aconteceu exatamente com relação ao Eduardo Tagliaferro, assessor direto do ministro Alexandre de Moraes. Mostrou que estava tendo ali, usando a criatividade para ir atrás de quem pensa diferente do sistema, quem critica. Essas pessoas vão ser perseguidas também, quem denunciou. Então, senhor presidente, eu gostaria de colocar também aqui essa questão da contradição de prazos. Nós temos aí uma ânsia da PGR, por exemplo, as denúncias de venda de sentenças do STJ. Venda de sentença do STJ. Eu tenho até uma CPI que não consegui as assinaturas ainda. Senhor presidente, eu vou esperar o senhor concluir aí para poder fazer, porque me desconcentra até. Denúncias gravíssimas de venda de sentença do STJ, que abalaram a confiança do sistema judicial. Mesmo após tudo isso vir à tona, a PGR pede mais prazos. Não apresenta medidas concretas. Por quê?
Agora, com relação... Está lento, presidente. Me desculpa, procurador. Está lento. Agora, com relação aos terabytes, sabe quantos terabytes foram? 70 terabytes de dados dos advogados, dos presos políticos, que hoje a PGR permitiu que existissem em pleno século XXI no Brasil. E eu confesso que fiquei muito decepcionado com a atuação do senhor naquele momento que Mauro Cid estava sendo ali torturado psicologicamente, ameaçando prender família, ameaçando... E naquele momento, não foi nem as 8 vezes que ele mudou de depoimento, não. Foi a tortura psicológica, não ter tido uma intervenção da PGR naquele momento, em defesa do devido processo legal, em respeito à Constituição do país. Onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar quando a gente tem esses 70 terabytes? Foram negados prazo. A PGR não deu tempo para análise. Ou seja, são 2 pesos e 2 medidas. Então, senhor presidente, eu não quero nem que o senhor me dê a tolerância que o senhor deu para outros colegas. Eu só quero dizer que eu estou muito preocupado com a liberdade de expressão no Brasil, censura que está acontecendo aqui no nosso país. Dizer que eu acredito, como eu disse no início aqui, na capacidade de reflexão do ser humano. Acho que agora o senhor talvez tenha, depois de tudo isso, mais oportunidade de refazer. Tem o grande humanista Chico Xavier, pacifista, que diz o seguinte: a gente não pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar agora a fazer um novo fim. E o senhor que é católico, Marcos 8,36, diz o seguinte: o que adianta o homem no mundo, o homem ganhar o mundo e perder a alma? Eu vou continuar orando pelo senhor, como eu faço com a minha família, acreditando que esse país pode ter mais esperança, mesmo com a sua recondução, se acontecer, que eu acho que só um milagre para não acontecer, porque talvez seja muito conveniente para políticos. Sou independente e digo para o senhor que, mesmo votando contra, vou continuar orando pelo senhor, para que o senhor faça justiça com J maiúsculo nesse país, que é isso que o brasileiro precisa, o cidadão de bem que está assustado, com desesperança, a partir de uma atuação, infelizmente, muito fraca, omissa e até submissa da PGR. Muito obrigado.